Entrosamento que fala, a seleção feminina voltou a campo depois da prata olímpica, com novos nomes e com atuações importantes e o mais gostoso para a torcida, com vitória. Bora então falar de futebol de mulheres? Chega mais que vai começar o Copa Delas. E hoje eu tô me sentindo tão bem, tão em casa com elas, que eu vou ligar só o microfone e vou deixar elas falarem. Pode ser? Pode ser? Combinar? Combinado. Não Olha, faço isso. Isso é perigoso, Mas eu tenho que apresentar as bonitas que estão comigo hoje. Brenda Balbi, comentarista aqui da TV Brasil, Raquel Mota e lá de São Paulo, online, nossa super colega Amanda Porfírio do Fute das Minas. Bem-vindas. Por vocês, gente, eu juro, eu ponho o microfone e vocês saem falando. Concordo, discordo. É isso. Mas, bom, já que a gente tem muito assunto pela frente, a gente tem seleção, a gente teve seleção em campo esses dias, com transmissão aqui da TV Brasil, eu tenho que falar, é claro, sobre isso com vocês. E assim, para começar, fora as estatísticas, vocês têm a sensação que esse está sendo o melhor início de ciclo para o Mundial, né? Que vai ser em 2027 aqui, na nossa casa, inclusive, da seleção? Diga lá, Brendinha, pronto. Primeiramente, boa tarde, né, Marília, para vocês todas. É um prazer estar aqui. Falando de seleção brasileira, eu acho que esse momento empolga muito a gente, porque é uma seleção que tem ali um trabalho de uma comissão muito vitoriosa. Então, acho que hoje a gente tem, principalmente, uma equipe que está em conformidade com o trabalho. Ou seja, uma equipe que dentro de campo entrega muito, mas que fora de campo, com a sua comissão, também a gente tem um 10-10, né? Eu acho que é o combo perfeito, por isso que a gente está nessa empolgação toda. A gente conhece o trabalho do Arthur Elias, sabe que é um cara muito vitorioso, top 3 do mundo. Então, assim, a gente está em ótimas mãos. Acredito que até 2027 a gente vai ter um excelente trabalho sendo feito. Ano que vem, né, tem competição já, enfim, muitas coisas acontecendo. Então, tô muito confiante, tô com expectativa muito alta pra gente chegar em 2027 bem. Raquel Mota, vi, só balançando a cabeça, você concorda, claro. Como discordar, né? A Brenda pontuou tudo, né? Tipo, o que eu vou falar agora que a Brenda tá falando? Mas, só complementando o que a Brenda colocou, isso ficou muito claro também na diferença do Brasil do primeiro para o segundo jogo do amistoso. Né? Porque o primeiro jogo a gente vê que a seleção estava meio que tentando entender, principalmente das jogadoras novas, como é que seria esse esquema de jogo do Arthur Elias. No segundo jogo, com as modificações e principalmente com a entrada de uma jogadora que particularmente eu achei que entrou muito bem e vestiu muito bem novamente a camisa da seleção brasileira, foi a Gil Queiroz. Inquestionável para mim, foi uma das melhores porque ela atuou no meio de campo, ela voltava, ajudava na parte defensiva, então ela fazia a transição que a Angelina deveria ter feito no primeiro jogo e não fez, muito por conta da forma como as duas jogam, e o Arthur Elias entendeu isso muito bem. Então, a Gil, para mim, é perfeita, tem que ser titular, inquestionável na seleção brasileira. E um outro ponto que sempre incomodou muito, principalmente na época da Pia, era a nossa zaga. O Arthur já vem demonstrando que vem melhorando isso, e também ficou muito claro agora, principalmente com a saída da Rafaela, que sempre foi o ponto de destaque da nossa zaga, junto com a Tarciane, que elevou muito também o nível da zaga brasileira, e a entrada da Isa Reis também inquestionável. E aí acho que agora o Arthur Elias tem um problema para o futuro da seleção brasileira. Que zaga colocar como titular? Aquela dor de cabeça, assim, boa, chata, né? Mas boa. E, pois é, já que vocês até pontuaram, fizeram análise, eu ia já jogar pra frente com a Amanda pra falar sobre isso, né? Que problema bom, né, que Arthur Elias tem agora, né, Amanda? Com essa zaga, a gente tem Isa Reis, a Tarci, e aí pode Vitória voltar... Calhau. Vitória Calhau. Que entrou bem demais. Exato. Também. A Antônia, que ainda está lesionada, né? Tá lesionada. Não, que ela já foi... voltou. Já voltou? Já voltou. Mas ela não foi... Mas ainda não voltou a sua melhor forma física. Ela tá naquela fase de recuperação, né? De transição muscular que se fala. Exato. E aí, enfim, tem várias opções. Problema ótimo, né? Não, maravilhoso, né? Bem como as meninas gabaritaram aí já, né? Falando sobre essa, digamos que, nova era Arthur Elias, né? Uma virada aí. E eu acho que uma coisa que seria bom pontuar também é a diferença também do Arthur, né? Quando o Arthur chega na seleção, ali depois da Pia,
ele chega com toda a confiança, com todo esse retrospecto vencedor, mas ele também chega para começar a construir ali, eu acho que um terreno mais seguro para ele impor o seu modelo de jogo, né? Mostrar exatamente o objetivo dele para a seleção, né? O que ele quer para a seleção brasileira. E eu acho que depois da Olimpíada, né? Depois de você ser vice-campeão, né? Medalha de prata nos Jogos Olímpicos, logo na primeira participação, você vem com muito mais confiança. Então, eu acho que o Arthur também mudou, né? Eu acho que ele chegou com mais confiança agora nesse início de era. E mais ainda, né, nesse problema bom que você falou aí, que eu concordo plenamente, eu acho que ele, com toda essa confiança que ele tem, ele também convoca, né, muitas jogadoras novas. Eu até falei muito, a gente fala muito de renovação da seleção, e essa renovação vem acontecendo desde a era Pia, né? Foi o início disso. Mas ele convoca muitas jogadoras novas e que atuam no Brasil exatamente para ele começar a ampliar digamos que, essa seleção de boas craques e boas atletas que o Brasil tem, né? Então, eu concordo, sim, que ele tem um problema muito bom para resolver daqui para frente, em alguns setores até, e acho ainda que ele tem algumas coisas a mais para descobrir, né? A gente vai ver aí, e particularmente eu gostei muito, muito, muito da postura das atletas mais novas, né? As atletas aí da nova geração, que vem da Sub-20, que já passaram também pela Sub-20, a postura delas em campo é sem pressão nenhuma, é sem esse peso de vestir a camisa, né? Então, eu acho que isso também é uma qualidade para essa seleção nova, essa nova safra do Arthur Elias, e mais ainda também a gente observar aqui essa imposição da seleção brasileira, da nova seleção brasileira, diante de uma Colômbia que estava lá com uma equipe toda profissional, né? Com grandes craques, com a Linda Caicedo, com a Mayra Ramírez. O Brasil conseguiu se impor e mostrar a verticalização, né, que o Arthur sempre quer, o Brasil todo para frente, atacando. E a Gil Queiroz, né, como a Raquel bem citou aí, o grande destaque dessa data, com certeza. Eu tenho certeza que vai vir muito mais coisa boa e muita mais dor de cabeça pro Arthur aí, viu? Ai, que ótimo. Esse tipo de dor de cabeça a gente adora falar, né? É melhor do que crise, porque é isso, né? Você falou de alguns pontos aí que a gente tem falado aqui, né? Sobre essas meninas já chegarem preparadas à seleção principal, ou a Sub-20, a Sub-17 também, como tem atuado de uma forma mais consistente, né? Mais firme, e isso é muito bom para a seleção principal. É sempre bom a gente lembrar que não só a gente está emocionada de começar esperançosa de começar esse ciclo, mas porque é o ciclo mais importante, de fato, por essa Copa ser aqui no Brasil. E aí, vocês falaram dessa questão da diferença dos jogos. Primeiro jogo, o Brasil ficou empate 1-1, o segundo jogo foi 3-1. Aí sim, a gente viu, de fato, um Brasil diferente. Independente do resultado, não estou dizendo porque foi empate que foi ruim, mas o primeiro jogo, de fato, foi muito diferente no sentido de qualidade mesmo, né? Eu não curti, de fato, o primeiro jogo. Eu acho que, por mais que o segundo jogo, o segundo tempo tenha tido chuva, tem a questão ali do campo e tudo mais, mas eu acho que foi mais o Brasil que a Amanda bem falou, que Arthur Elias gosta, né? Atacando e tudo mais. Você concorda? Sem dúvida alguma. Eu até comentei isso com a Brenda, quando a gente fez o primeiro jogo, né? E uma das questões que eu sempre apontava para a Brenda era: eu não aguentava mais ver só a Angelina jogando bola para frente, porque não era uma situação que você tinha um Brasil com meio de campo criativo. E você pensar numa seleção brasileira que não tem meio de campo criativo, como uma seleção brasileira que já teve Cici, por exemplo, é um absurdo. Então, você tentar padronizar para um tipo de futebol que não é o característico da seleção brasileira, e isso desde sempre, era o que me incomodava muito. Então, a Brenda até pontuou ao longo da transmissão, cara, aquelas bolas insistentes em pontos futuros. Isso é um futebol que eu, particularmente, não gosto de ver. E isso também fez a diferença. Por quê? Porque dá tempo da marcação muito forte das colombianas chegar. Então, as pontas estavam sempre muito bem marcadas. O Arthur Elias percebeu esse problema, mudou no segundo jogo e ele trouxe mais duas características do Brasil ali. Primeiro, melhorou a transição da defesa para o meio de campo e teve um meio de campo criativo. Então, essa foi a principal diferença do Arthur Elias no primeiro jogo, que tinha só a Angelina como essa pessoa de transição, porque a Yaya ficava mais na marcação, e no segundo jogo que ele já apresenta também a Kelly tentando fazer mais, a Adriana mais para frente e a Gil fazendo esse papel de transição tanto da defesa para o meio quanto do meio para o ataque. Então, esse foi o ponto alto do Arthur Elias nesses dois jogos. Vou contestar, tá? Conteste. Porque no primeiro jogo, eu acho que é justamente o momento da gente ter várias opções de estilo de jogo. No primeiro jogo, o estilo não bateu. Não bateu.
Não. Eu acho que a postura das meninas também não foi a melhor, né? No segundo jogo a gente tem uma postura completamente diferente, o que faz muita diferença. Mas no primeiro jogo, o Brasil ele realmente buscava esse jogo mais de bola longa, né? Dessa bola nas costas da zaga adversária que não estava funcionando. Mas porque a gente tinha 3, 4 atletas muito velozes na parte da frente. Então o Arthur ele quis explorar, né, essa característica do Brasil, que em alguns momentos contra algumas seleções vai funcionar, vai dar certo. Quando se tem uma zaga mais pesada do time adversário, essa formação vai dar certo, mas contra a Colômbia não deu. Então ele muda o esquema de jogo para a segunda partida, ele traz a Gil Queiroz, que no primeiro jogo estava mais avançada, traz ela um pouco mais para trás, ela faz aquele balanço muito bem, inclusive, porque ela está muito forte fisicamente, ela consegue fazer esse balanço de ir na defesa, ajudar na marcação, ela teve várias roubadas de bola ali nos pés das colombianas no setor defensivo, conseguiu arrastar as bolas da defesa para o ataque. Enfim, uma outra jogadora porque mudou de posição. Então, no primeiro jogo a gente teve uma postura que não ajudou, um estilo de jogo que também não encaixou, e no segundo jogo a gente tem uma mudança de postura e uma mudança de estilo de jogo. Por isso que eu acho que o segundo jogo a gente foi muito bem, porque a postura ajudou bastante também. Pois é, e eu até comecei falando dessa questão do entrosamento, né? Porque novas peças, novas atletas jogando junto, e mostrou esse entrosamento principalmente no segundo jogo, mas por conta disso, porque mudou a tática também. E aí eu pergunto para Amanda o seguinte, Amanda, a gente fala aí no coletivo, porque claro, é o esporte coletivo, mas é difícil porque com esses novos testes, eu acho que foram jogos para a gente analisar mais o desempenho individual. Você discorda que não é? Porque de fato ele quer testar as meninas, tanto que a gente viu o quanto tempo que elas ficaram em campo, né? Não, perfeitamente, né? Tanto que ele até ressalta ali na coletiva pós-jogo que das 26 que ele convocou, ele usou 25, né? Ele precisava ver essas atletas em campo. Até porque é isso, né? A gente fala, tem um caminho longo aí até 2027, mas são poucas datas, né? Se a gente for pensar aí nessa preparação para o Arthur conhecer as atletas individualmente, e mais ainda, como elas se comportam ali no modelo de jogo que ele quer colocar e vestindo a camisa da seleção. Então, acho sim que foi um jogo não só coletivo, né, como as meninas falaram aí, da mudança de comportamento, de postura do time também, como individual, né? E eu acho importante lembrar que a gente estava jogando diante da segunda maior potência, vamos dizer assim, que a primeira somos nós, da América do Sul, né, que é a Colômbia. É um time de muita qualidade, é um time, né, uma equipe ali com atletas individualmente também muito decisivas. Então o Brasil ele só consegue também executar esse plano, né, colocar esse jogo a postos ali no campo, porque teve um trabalho individual muito bom da zaga, né? As meninas já falaram aí no início, o trabalho da Isaaz, né? A Isaaz foi, assim, absurda em campo, né? Nessa primeira oportunidade dela, chegou até a marcar um gol, então não é sempre, né? A gente tá falando de uma zagueira que tá jogando na profissional, né? E conseguiu marcar um gol aí na primeira participação na seleção. E também da Tassiane, que é uma monstra aí na defesa, já mostrou a sua qualidade na Olimpíada, né, nos Jogos Olímpicos também, e já no início do trabalho do Arthur. Então, assim, essas jogadoras, junto ali também com o meio de campo, claro, brecando ali a transição, conseguiu, digamos que, apagar um pouco, né, a Linda Caicedo, que é uma atleta que, óbvio, né, a gente viu a oportunidade que ela teve ali, ela marcou o gol ali, o único gol do jogo. A Mayra Ramírez também, que é uma potência, a Catalina Usme, né, e tantas outras atletas, né, a Ana Guzma também, que entrou no segundo tempo da Colômbia, atua na defesa, mas é uma lateral muito ofensiva. Então, assim, além de ser um jogo coletivamente muito bem executado, né, digamos assim, a gente teve também, nas posições individuais, aí um trabalho muito positivo, tanto para fazer a bola passar ali pelo meio de campo, né, na transição com a Caroline, com a Gil Queiroz, com outras que a gente já citou aí, como também na defesa para segurar esse ataque potente da Colômbia. Então, acho que olhando das duas maneiras, foi um jogo muito positivo da seleção e que o Arthur leva, óbvio, anotadinho ali que ele faz isso para as próximas convocações. Pois é, e já pensando assim, nas próximas convocações, quem ele deve levar, né? A gente tem os amistosos contra a Austrália, que vão ser dia 28 de novembro e o outro dia 1º de dezembro. Quem vocês elegem, já que a gente não ganhou bola de ouro, quem você elege? Eu vou dar nomes. A nossa estrelinha do Copa Delas. Quem vai ganhar?
Nossa humilde estrelinha. Assim, eu peguei 4 nomes. Quem vocês acham que merecia uma estrelinha por esses 2 amistosos, né? Tarsi, que já foi muito citada aqui, a Isa Reis também, pô, estreante e manda ver com gol, a Jo Queiroz ou a Marília. Por que chama o nome dela? Porque é sua xará? Também. Mas não só por isso, mas porque, imagina, ela é estreante e ela ficou bem, cara. Ela ficou quase o jogo inteiro. Ela saiu um pouquinho no final, né? E o papel dela sem a bola foi fundamental. Exato. Enfim, já que você tá falando, me dá, quem merece essa estrelinha? Mais uma? Vamos escolher uma, Marília. Não, assim, só a estrelinha. Quem merece? Todas elas foram boas. Então, eu torno a repetir. Se a gente pega o Brasil do primeiro jogo com a postura, o Brasil do segundo jogo, sem dúvida alguma, pra mim é Gio. Claro que tem a questão que a Brenda colocou da mudança tática. Eu falei, por isso que eu particularmente não gosto do formato do primeiro jogo, ainda que sabendo que vai precisar jogar, mas eu particularmente não gosto, acho feio. No segundo jogo, o Brasil funcionou porque a Gio atuou muito bem naquele setor, mas é claro que nada daquilo aconteceria se também não tivesse uma zaga, enfim. Mas ainda assim, o setor ofensivo do Brasil e defensivo melhorou muito por conta do reposicionamento da Gio Queiroz, que tá muito forte, ela tá muito bem fisicamente. E cara, eu não lembro dela ter errado nada durante o jogo. Então, pra mim, nesses 2 amistosos, quem ganha a estrelinha é a Gio. Mas assim, as outras estão muito perto. Raquel dá uma palestra. Eu quero mais objetividade, Brenda. Quem vai ganhar? Foi mal aí. Gil. Gil também. Também. E você, Amanda, quem merece a estrela? Eu voto com a relatoria, né? Gil Queiroz, por tudo aí que já foi falado. Para mim, ela merece essa estrelinha e a gente quer ver mais, óbvio, né? É uma atleta muito jovem, ainda se exigiu muito dela, mas eu acho que vale a pena ver ela de novo aí nas próximas convocações. Legal. Merece a estrelinha. Legal. E é bacana também ressaltar que até o retorno dela, que ela chegou a jogar e é o retorno, e um retorno triunfal, né? A que última a gente vez pode dela foi em fevereiro dizer. de 2022, né? Exato. Aquela volta para a era do Arthur Elias, né? Exato. É a primeira convocação com o Arthur Elias. Jo Queiroz, eu vou mandar a estrelinha do Copa Delas para você pelo seu WhatsApp, pelo seu Instagram, que é o que a gente pode fazer, não é? Na verdade. Não, mas é sempre muito enaltecendo essas jogadoras que a gente tem o maior respeito, muito bacana. Bom, vamos falar então de Austrália. O que a gente pode esperar, Amanda, dessa Austrália aí? É a possível volta da Sanquer ou não? Então, eu acho que ainda não, mas existe essa expectativa, né, de que a Sanquer volte ainda esse ano. Eu acredito que ainda não, porque ainda há essa fase de transição, né, e segurança também. A gente está falando de um atleta de muita qualidade, muito valiosa, tanto para a seleção como para o seu clube, mas o que a gente pode esperar da Austrália sempre é um time, eu posso falar a palavra? Chato, né? É uma equipe muito chata para se jogar contra, por quê? Porque é uma equipe muito forte, muito incisiva em todos os setores, né? Então a Austrália tem boa marcação, tem jogadoras ali de muita qualidade no contra-ataque, principalmente, né? O contra-ataque muito rápido. E, historicamente, para o Brasil, por isso que eu estou falando, é uma equipe muito chata. A gente tem ali um retrospecto um pouco equilibrado com a Austrália. Então, eu acho que, assim... Mas eu estou feliz até de jogar com a Austrália, porque eu acho que é uma grande seleção. É uma seleção ali para testar mesmo. Então, eu acho que é esse o caminho, né? Até foi comentado também na coletiva essa questão, né, de que como o Brasil vai viajar para lá, vai ser testado também um Brasil com fuso, né, com a diferença de fuso, viagem cansativa, que é cansativo pra caramba. Então, eu acho que isso também pode contar também como um meio de entender essas atletas também, como elas se comportam jogando fora do Brasil, né? Que nem parece, mas a gente jogou tanto no Brasil que nem lembra mais de um amistoso lá fora, né? Então, acho que vai ser um jogo muito bom para a gente ver o comportamento das meninas lá fora também. Sem dúvida, acho que foi até um acerto, assim, da CBF, decisão de jogar aqui no Brasil, de ter essa proximidade não só de imprensa, mas principalmente da torcida, as meninas sentirem isso, né? Brenda, o que a gente pode esperar, né, na verdade, desses amistosos? Novamente, é bom a gente ressaltar que a gente jogou contra a Colômbia, que é a segunda principal força aqui da América do Sul, e a Austrália tem um peso, foi o que a Amanda bem disse. É um time chato, tipo, não é um europeu, mas é um time com boas posições individuais, né? Não, com certeza. Eu acho que é ótimo a gente ter esses testes um pouco mais... que tragam um pouco mais de embate pra gente, né? Principalmente um embate físico, um embate técnico, tático, porque isso prepara a gente lá pra frente. Quanto mais a gente jogar com times mais fortes,
mais a gente consegue notar ali o que precisa ser mudado, o que precisa ser melhorado, para que a gente chegue lá na frente muito melhor preparado, né? Então, acredito até que deveríamos fazer alguns amistosos contra a Espanha, contra Estados Unidos, Canadá, seleções que trazem uma resistência muito grande pra gente, para que a gente realmente chegue lá na frente muito bem preparados. Antes de eu passar da gente falar de estaduais, eu queria que a gente fizesse um comentário sobre o Bola de Ouro, né? Evidente, a gente já sabe, não ganhamos, as meninas ficaram, a Gabi ficou em 18º e a Tarsi ficou em 23º, ou seja, ficamos ali no top 25 e o Arthur Elias é o top 3. A minha pergunta nem é se foi justo ou não para elas. Eu achei, aí opinião minha, mas eu achei uma reverência ao futebol brasileiro. Eu acho que é um retorno, é aquela coisa, o respeito voltou. E delas estarem na lista, do Arthur estar nessa lista, nesse início dele. Gente, o Arthur fez 1 ano de seleção agora. Sim. E, enfim, já achei muito bom. Mas a minha pergunta é mais em relação a Aitana Bonmatí ou Hansen? Então... eu nem tanto a Hansen, mas eu vejo a Parajuelo também. Ah, sim. Eu acho que ela foi terceiro. Segunda vez que ela fica terceiro. E eu acho que a Parajuelo é uma jogadora que não dão tanta atenção quanto ela merece. Porque ela tem também uma importância na seleção espanhola. A Hansen é excelente, sem dúvida alguma. Ainda acho que para Bonmatí valeu sim o título, para mim não tem realmente o que questionar. A única dúvida é, a Parajuelo não sei se ela merecia o 3º lugar, sinceramente. Eu acho que ela fez uma campanha melhor, até pelos seus clubes, em relação à Hansen. Ainda que eu gosto muito do futebol da Hansen, eu acho que ela ainda tem mais a evoluir. Para o que fez da competição pelo lado da Espanha, pela lógica que eles usam, né, da France Football, a Parajuelo deveria ter ficado em 2º lugar. E a Bonmatí é aquilo, eu fico até brincando que foi a bola de ouro dos volantes, né? Porque foi o Rodri de um lado, e dos espanhóis, né? Os volantes espanhóis. O Rodri de um lado e a Bonmatí que reclamou muito, né? A gente tem que lembrar disso, que reclamou muito da seleção brasileira depois das Olimpíadas e acabou vencendo. Confesso que eu fiquei com ranço. Mas deu aquela... Mas é um ranço e uma admiração ao mesmo tempo, porque é muito craque. Mas a gente leva isso pros amistosos. A gente leva pro coração. Queria falar mais de Bola de Ouro, mas o nosso querido Luiz já falou aqui no meu ouvidinho que não dá tempo. Vamos falar então de... na verdade, a gente vai encaminhando pro fim. É sempre porque eu gostaria de falar mais, mas a gente vai falar então dos estaduais, né, gente? Os estaduais femininos estão aí, o Carioca já está nas semifinais. No sábado, dia 2 de novembro, tem Flamengo e Botafogo e também tem Vasco e Fluminense. E em São Paulo também vai rolar no dia 2, Ferroviária e Palmeiras, e São Paulo e Corinthians no dia 3, vulgos domingo. Isso. Muito bem. Eu vou voltar então com a Amanda. Amanda, expectativa de jogos bem equilibrados. Todo mundo tem chance aí, né? A gente está falando de 4 em cada estado, as 4 grandes potências, né? Então, acho que sim, vai ser bem equilibrado. Isso é muito bom até, né, para o futebol, né? A gente que acompanha o futebol de mulheres aí há um tempo. E eu acredito que, né, pode vir surpresas aí, tá? A gente tá falando não só daqui de São Paulo, mas aí do Rio também. Vocês sabem como a gente muitas vezes pode, principalmente campeonatos estaduais, chega ali, né, um time ou outro, esse é o favorito, aqui o Corinthians favorito, né, a Ferroviária e o Palmeiras também, que vão fazer um confronto muito equilibrado aí, Botafogo, Flamengo, né, Fluminense e Vasco, mas... eu já vivenciei surpresas, então eu acho que todo esse equilíbrio, né, dá um quesinho a mais aí para os estaduais. Mas, mais uma vez, feliz aí de estar acompanhando mais um equilíbrio desse no futebol. Eu espero, de verdade, que além desse equilíbrio, né, dentro de campo, a gente possa ver várias decisões aí, né, de semifinais muito fortes, né, de muita qualidade, e que vença aí o melhor de fato, né? Aqui em São Paulo, a gente sabe, né, como eu falei do histórico do Corinthians, o Corinthians vem com certo favoritismo, digamos, diante do São Paulo, né? Venceu no Brasileirão, mas o Corinthians também muito mais desgastado, né? Depois de ter feito a Libertadores, então a gente vai esperar um jogo equilibrado, né? Jogos equilibrados em todas as frentes aí, é o que eu espero, pelo menos. E tu, Amandinha? Brendinha, desculpa, que doida.
Então, eu concordo super com a Amanda, né? São duelos muito equilibrados, mas a gente tem um paulista que é muito mais valorizado do que o carioca, né? Total. Isso a gente precisa destacar. Aqui no Rio, a gente precisa avançar em muitas frentes ainda. A gente tem uma Cristiane, a gente tem uma equipe do Flamengo que tem várias estrelas mundiais no elenco e jogando sem transmissão, jogando em campos ruins, jogando em horários ruins. Então, acho que isso a gente tem que falar, porque não adianta só a gente vir aqui e falar bem. Eu acho que a gente tem que cobrar também da Federação do Rio, principalmente, que é uma federação que não entrega um bom resultado, um bom produto, né? A real é essa. Não tem premiação, o troféu é do tamanho dessa caneca, enfim. Vamos melhorar, né? Apesar de tudo isso, 4 equipes grandes, né, as maiores aqui do Rio, no cenário do futebol feminino, então acredito que 4 duelos também muito equilibrados. Não dá para colocar um favorito, porque também, como a Amanda já colocou, nos estaduais coisas costumam acontecer, então... Pois é, e a gente tem no Rio, principalmente, clássicos, né? Em São Paulo também tem clássicos aí nessas semis, né? E tem Botafogo e Flamengo, que em tese seriam os mais fortes. Aí a gente fala mais em questão de investimento, de equipe, não mais forte de resultado. Fluminense também, muito forte, o Vasco voltando. O que você espera nessa final? A semifinal, para mim, já tem uma partida que basicamente seria o que se esperava da final, que era Flamengo e Botafogo. Fizeram as melhores campanhas. Não que Vasco e Fluminense estejam ruins, não é isso. Mas no contexto do Campeonato Carioca, que concordo com a Brenda, foi completamente mal divulgado e muito por culpa do papel da nossa Federação de Futebol, que eu gostaria muito que aprendesse, fizesse um estágio com a Federação Paulista, né, para ver como é que se administra futebol feminino. O Botafogo e o Flamengo fazem uma das mais importantes, né? Jogos dessa fase. E o Vasco e o Fluminense por outro lado. Então, assim, o que a gente sabe é que a final com certeza será entre 2 grandes clubes do Rio de Janeiro. Então, você também não abre muito espaço para os times menores. E isso é algo preocupante também, tanto no cenário de São Paulo, que se desenvolveu bastante, quanto no do Rio de Janeiro. E acho que isso é um ponto para as federações trabalharem, de como conseguir fazer o futebol crescer naqueles que não são os grandes medalhões desses estados. Beleza. Gente, queria conversar muito mais, bater um cafezinho aqui com vocês, ó, nessa canequinha chique, mas infelizmente vou encaminhando para o final mesmo. Só lembrando que, além desses jogos que a gente vai comentar aqui depois, esses das semifinais dos estaduais, tanto do Rio quanto de São Paulo, a TV Brasil vai transmitir a final do Brasileirão Sub-20 feminino, que está previsto para o dia 13 de novembro. O campeonato já está na fase semifinal, que está entre Internacional, Flamengo, Botafogo e Corinthians, ou seja, a base que está vindo muito forte. E a gente vai divulgar aqui para vocês. Valeu demais, meninas, a sua presença. Valeu demais vocês que acompanham a gente também. Semana que vem tem mais Copa Delas. Fiquem ligados nas nossas redes sociais e acompanhem a agenda de jogos. Até a próxima. Tchau, tchau.